Bom, iniciando o processo legislativo, a gente tem a Constituição Federal trazendo a limitação que o poder constituinte originário deixou ao poder constituinte derivado. Ele deixou 4 blocos de limitações. A primeira limitação é a limitação temporal, que é aquela que está prevista lá no artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, onde dizia que seria revista a Constituição Federal após 5 anos de sua promulgação. Texto expresso: a revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Aqui a gente destaca que essa revisão constitucional também é chamada de Assembleia Revisional. Foi feita uma revisão, foi o único momento que o Congresso Nacional se reúne e é chamado de unicameral, porque ele não estava em função legislativa, mas ele estava em função de Assembleia Revisional. E após esses 5 anos, essa limitação já foi cumprida e esgotada. E aí a gente volta para o bloco das limitações trazidas lá no artigo 60 da Constituição. No artigo 60, nós temos 3 blocos de limitações: limitações formais ou procedimentais, limitações circunstanciais e limitações materiais. As limitações formais são aquelas do caput e seus incisos, do parágrafo 2º, do parágrafo 3º e do parágrafo 5º. As limitações circunstanciais são as circunstâncias em que não se pode haver emenda à Constituição, prevista no parágrafo 1º da Constituição, onde diz que não se pode mexer no texto constitucional se estivermos sob vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. E por fim, parágrafo 4º, as famosas cláusulas pétreas, em que traz as limitações materiais. As limitações formais, elas se subdividem. Ela primeiro trata sobre a legitimidade para a propositura de PEC. Quem é que pode apresentar uma PEC? Então diz lá: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República e de mais da metade das Assembleias Legislativas das Unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Somente essas pessoas podem apresentar a PEC. E apresentar a PEC é justamente o que o nome designa. Apresenta-se a proposta e depois essa proposta será discutida pelas casas. O autor já não tem mais controle sobre essa PEC. Então, mesmo que uma PEC tenha sido apresentada pelo Presidente da República, depois que ela ingressa no Congresso Nacional, ele não tem mais controle sobre ela. Segunda limitação formal, diz respeito sobre a tramitação, votação, quórum qualificado. Parágrafo 2º diz lá: a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Ela tem que ser discutida 2 vezes na Câmara e ambas as vezes aprovada com 3/5. Se obtiver nas 2 votações 3/5, aí é que segue para o Senado. No Senado ela vai passar por 2 votações e em ambas ela tem que obter 3/5 dos votos. Então é um quórum qualificado, um quórum maior, um quórum que exige maior participação parlamentar. O parágrafo 3º diz respeito sobre a promulgação. E quando a gente fala em promulgação, a gente relembra quem detém poder constituinte. Quem detém poder constituinte é o poder legislativo. É muito comum em questões de ordem ou questões de concurso aparecerem que o presidente promulgou, o presidente sancionou, o presidente vetou uma PEC. E é um erro da questão, porque o presidente não detém poder constituinte. Diz assim: a emenda à Constituição será
promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Então, isso designa quem detém poder constituinte. Quem detém poderes constituintes é tão somente o legislativo. O presidente da República, ele tem o poder de apresentar uma PEC, artigo 60, inciso 2º do caput. Então ele apresenta a PEC, depois que ele apresenta, ele não tem mais controle sobre a PEC. A PEC passa pela tramitação do Congresso e, ao tramitar no Congresso, ela pode sofrer alterações, pode sofrer mudanças, pode sofrer modificações e o presidente não tem controle sobre esse texto. Relembrando que toda matéria legislativa passa pela Comissão de Constituição e Justiça das Casas, tanto da Câmara quanto do Senado. Então, passar pela CCJ não é algo que você possa... Desculpem, passar pela CCJ não é algo que você possa escolher qual assunto. Toda atividade legislativa passa pela CCJ, ok? Então, nós temos aqui a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Mesa diretora da Câmara promulga, depois a mesa diretora do Senado promulga. Cláusulas pétreas, aquele conteúdo constitucional que é super protegido quanto à sua diminuição ou sua extinção. Esse conteúdo não pode ser diminuído, esse conteúdo não pode perder potência, esse conteúdo não pode sofrer restrição. Diz lá no parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado. Então, não poderíamos voltar a ser um Estado unitário ou um Estado regional. O voto direto, secreto, universal e periódico. A separação dos poderes e a interferência entre os poderes. Nós já tivemos PEC tentando limitar a ação do Ministério Público, os poderes investigativos do Ministério Público, e é uma PEC que foi engavetada porque ela fere cláusula pétrea. PEC em que as decisões do STF só seriam validadas após a aprovação do Congresso Nacional, isso fere. Então, qualquer tipo de interferência na estrutura dos três poderes é uma PEC que fere a constitucionalidade. E os direitos e garantias individuais, direitos sociais não são formalmente cláusula pétrea. Então, a gente espera que o STF, à medida dos casos concretos, vão validando os direitos sociais, que são os direitos do trabalhador, previdência, saúde, educação, cultura, desporto, mas formalmente o Constituinte não colocou isso como sendo uma cláusula pétrea. E por fim, a última limitação formal, a reapresentação de PEC só no ano seguinte. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada, ou seja, foi votada e não foi aprovada, ou havida por prejudicada, ela tinha algum vício, não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Então, se essa PEC foi rejeitada, só no ano seguinte para ela ser reapresentada. Com isso, a gente fecha o artigo 60, processo legislativo das PECs. Obrigada e até a próxima.